Pense em um mundo onde o seu maior inimigo é o seu próprio pai. Imagine acordar todos os dias sabendo que aquele que deveria te proteger é quem mais ameaça a sua existência. Sua mãe, tomada pelo desespero, precisa te esconder, mentir, enganar, arriscar tudo, só para que você tenha uma chance de sobreviver. Você cresce em segredo, alimentado pela esperança e pela sombra da profecia. Para continuar vivo, precisará enfrentar e talvez destruir o próprio pai. A única forma de existir é iniciar uma guerra da qual o mundo jamais esquecerá. Esse não é só um mito antigo sobre deuses, é uma história sobre a jornada humana de superação de si mesmo e daquilo que nos formou, superação de sua própria origem para alcançar o seu lugar no mundo. A jornada de Zeus, aquele que foi salvo por sua mãe, Réia, enquanto seus irmãos eram devorados por Cronos. O pai consumido pelo medo de perder poder, um pai sufocado pela paranoia, engolia os próprios filhos, tornando-se inimigo da própria família. Diante de sua realidade, Réia, mãe de Zeus, se rebelou. Quando Zeus nasceu, ela trocou o menino por uma pedra. Cronos, cego, devorou a ilusão em vez do filho. Deste modo, Zeus foi protegido por ninfas, crescendo oculto, preparado para enfrentar o destino, vencer o medo que o destruía antes mesmo de lutar. Poucos conhecem o peso desse começo, viver sabendo que sua maior batalha não será contra monstros ou tempestades, mas contra quem deveria te ensinar coragem. A partir daqui, nasce uma pergunta universal. O que impede o ser humano de viver de forma autêntica e realizar seu potencial? E por que, frequentemente, nos deixamos dominar pelo medo ao invés de buscar a liberdade e a verdade de quem somos? Essa pergunta expressa um dilema profundo sobre o enfrentamento dos próprios medos e limitações e a busca pela verdadeira autonomia e realização pessoal. Quantos de nós passamos a vida escondendo sonhos, sentimentos, talentos, só para evitar o confronto com medos antigos? Quantos, como Zeus, precisam romper laços e relações complicadas para realmente serem livres? No pensamento dos gregos antigos, os titãs eram filhos da terra e do céu, com poderes que desafiavam a imaginação. No entanto, eram aprisionados pelas próprias emoções, ciúmes, raiva, vingança. Os que podiam mover montanhas não conseguiam mover a si mesmos. Por que essa história nos parece tão atual? É porque ainda hoje continuamos tendo que lidar com dramas próprios do ser humano. Pessoas incríveis, com sonhos imensos, são dominadas por seus medos internos e ficam paralisadas ou destroem tudo e todos, movidas por seus medos. Medo de perder, medo de falhar, medo de ser vulnerável, medo de não realizar aquela meta que ela julga ser a que foi destinada a alcançar. Nos sabotamos, a nós e aos outros, muitas vezes sem perceber e muitas vezes sem pensar no preço disso. O medo é desde sempre um tirano silencioso. Réia, esposa de Cronos, assistia a cada filho ser destruído pelo medo do marido. Quando Zeus nasceu, decidiu enganar Cronos, dando-lhe uma pedra embrulhada. Cronos, já cego pelo medo, engoliu a pedra como se fosse seu filho. Quantas vezes lutamos contra pedras imaginárias? Quantos inimigos criamos dentro de nós e perdemos tempo combatendo fantasmas? Quantas vezes nos cegamos e fazemos com que aqueles que nos amam tenham que se proteger de nós? Ao invés de sermos abrigos, nos tornamos ameaça. Zeus cresceu em segredo e, quando chegou a hora, enfrentou o pai pelo que ele realmente era, um homem destruído pelo próprio medo. Essa batalha ficou conhecida como Titanomaquia, um conflito épico entre deuses e titãs, mas também entre duas forças internas. O medo de perder contra a coragem de enfrentar. A tirania da desconfiança contra a liderança justa. O que Cronos perdeu naquela guerra não foi só o trono, mas a si mesmo, pois o medo já havia corroído tudo o que ele era. Se você precisa de algo para ajudar você a enfrentar o medo, o caminho é esse. O estoicismo se mostra como a sabedoria para enfrentar o medo e superá-lo. Pare agora e digite: não serei mais controlado pelo medo. Isso é um indício de que sua mudança está prestes a começar. O estoicismo nos oferece a chave para não fazermos o caminho que Cronos fez. Epicteto ensinava que não são os eventos que nos destroem, mas como reagimos a eles.
Aprenda a agir de modo consciente no mundo, assuma a responsabilidade de sua vida. Marco Aurélio dizia que não é o peso do mundo que nos quebra, mas como escolhemos carregá-lo. Assim como Zeus, podemos aprender a controlar nossas mentes, podemos escolher a coragem ao medo, a clareza à confusão. O estoicismo não promete eliminar os desafios, mas nos fortalece para enfrentá-los com serenidade e disciplina. Fizemos aqui um compilado de práticas estoicas para o cotidiano. Esperamos que ajudem você nessa luta contra o que nos paralisa. Aqui estão 3 práticas que podem ajudar. Premeditação. Imagine os piores cenários e prepare sua mente para enfrentá-los com calma. Diário estoico. Escreva suas intenções pela manhã, revise suas decisões à noite. Passe a anotar aqueles problemas que dependem de você e o que não depende. Foque só no que está sob seu controle. O medo só governa se permitirmos. Não precisamos ser devorados por ele, como foi Cronos. Podemos escolher crescer ocultos como Zeus e enfrentar o destino com coragem. Sua paz começa de dentro para fora. Não carregue medos que não são seus e não lute contra pedras imaginárias. Assuma sua jornada estoica. Inscreva-se, compartilhe e transforme sua vida como um verdadeiro guerreiro interior. Você pode não estar lutando uma guerra contra um titã, mas certamente enfrenta seus próprios gigantes interiores. O medo que paralisa, a dúvida que mina, as correntes invisíveis que seguram você longe do seu potencial. A boa notícia, a verdadeira força sempre esteve ao seu alcance, dentro da sua mente. Romper com o medo é um ato de coragem e disciplina, não de força bruta. Como Zeus, que entrou em confronto com a tirania para encontrar sua liberdade, você pode escolher não ser prisioneiro de medos antigos, pode construir sua própria vitória. Não espere que a vida fique fácil, não sonhe que o medo desaparecerá. Ele virá, sempre vem. Mas você, assim como os grandes guerreiros da antiguidade e as pessoas que hoje nos inspiram, pode aprender a enfrentá-lo. E comece agora a trilhar o caminho do estoicismo que transforma, de dentro para fora. Está pronto para mudar? Se esse conteúdo te ajudou, se inscreva, isso nos ajuda a entregar a você mais conteúdos como este. Lembre-se, sua paz começa por dentro.